2 Timóteo, capítulo 1, de 8 a 10. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia, porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano. O seu plano é o tema da nossa reflexão. E por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Olha que interessante esse finalzinho do texto, acho bem forte. Ele acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Agora vá um pouquinho mais para frente, no capítulo 4 do mesmo livro, nós vamos ler o versículo 2. Diz o seguinte: pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Eu vou repetir. Pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Amém. Não é muito difícil a gente ver as pessoas ao redor do mundo fazendo muitas coisas para achar significado, sentido para a vida delas. Elas buscam de muitas maneiras, fazem de tudo para serem felizes, preenchidas e para encontrarem realmente assim razão para viver. Elas buscam muitas vezes até de forma desesperada essa satisfação, esse contentamento, essa alegria, esse preenchimento. E elas muitas vezes se frustram, na maioria das vezes elas se frustram. Algumas pessoas elas buscam em caminhos que são caminhos aparentemente bons, caminhos do conhecimento, caminho da religião, enfim, por vários caminhos. Mas caminhos que também são enganosos, são distorcidos e chega no final elas não encontram aquilo que elas precisam. E aí elas se frustram e muitas vezes elas já estão numa situação que é muito difícil de sair daquela circunstância em que elas se encontram. Às vezes é uma depressão tão profunda, é uma insatisfação com a vida tão grande que às vezes, mesmo com ajuda profissional, a pessoa não consegue ser resgatada. Esses dias aí a gente tem tomado conhecimento da morte do segundo músico lá que era integrante da banda, daquele cara famoso lá, o Chorão, Charles Brown, e as pessoas se questionam o que está acontecendo. Por quê? Por que essas pessoas estão tirando a sua própria vida? A gente vai ver um pouquinho sobre isso. E alguns que buscam esse encontro com Deus, ou com a razão da sua vida, em diversões, assim, bastante, um tanto quanto eu diria assim, insanas. Os caras, esses malucos que querem só adrenalina, são viciados em adrenalina, fazem roleta russa no trânsito, cavalo de pau para tudo quanto é lado, fazem um monte de práticas, de coisas loucas, botando a vida deles em risco para ver se eles conseguem, de alguma forma, se satisfazer. E tem aquelas pessoas que, nessa busca, elas se tornam também reféns do sexo, que é uma situação, que é uma bênção. Deus criou o sexo, mas infelizmente talvez seja uma das coisas que mais prendem as pessoas também quando elas não estão caminhando com Deus. E tem, por fim, as pessoas que buscam essa significação, esse sentido para a vida nas religiões. Porque as religiões, elas têm essa proposta de dizer assim: nós vamos mostrar para você o caminho. Só que a religião é um invento humano e uma ótima estratégia do inimigo para afastar as pessoas do verdadeiro evangelho, afastar as pessoas do Deus único, vivo e verdadeiro,
E a prova disso, até enquanto o Cléo estava orando, eu estava pensando aqui na Ana Clara. Por quê, né, criança? Eu até comentei com a minha filha ali. A criança ela é extremamente transparente, ela é extremamente espontânea, é extremamente verdadeira, ela não vive personagens ainda, ela não aprendeu a botar máscaras. E então, assim, a gente precisa se tornar como elas, diante de Deus. E a religião não nos ajuda nisso. Só quem pode fazer essa mudança no nosso coração, levar a gente a esse estado de transparência, de espontaneidade, de pureza de coração, de abertura, né, para aquilo que vem de Deus, na verdade, é Deus mesmo. Porque a religião, ela tenta fazer isso, mas ela não consegue. Então, o que a gente percebe é que muita gente não está vivendo o que Deus quer, porque essas formas de se tentar buscar significado para a vida acabam prendendo as pessoas e impossibilitando as pessoas de viverem na vida delas os propósitos do Senhor. Então, assim, Deus quer relacionamento e as pessoas querem religião. Deus quer evangelho, né, que é único, e as pessoas querem rituais, querem méritos. Deus quer graça, as pessoas querem obras. Então isso tudo é uma cilada do inimigo e afasta a gente da vontade de Deus e do plano de Deus. Mas, como eu disse aí no versículo lá, no capítulo 1, versículo ali 8, 9, diz que Deus, ele tem um plano. E o plano de Deus ainda sempre foi a salvação da humanidade. Deus quer salvar a nós, que somos seu povo, estamos caminhando com Ele, e Deus quer salvar as pessoas que estão de costas para Ele. Portanto, nossa primeira questão, nosso primeiro ponto que eu queria colocar para os irmãos é: nós não devemos nos envergonhar do Evangelho. Nós não devemos nos envergonhar de dar o nosso testemunho. E é isso que Paulo fala para Timóteo. Timóteo, você é novo, você vai enfrentar muitas durezas no seu caminhar, perseguições, incompreensões, gente que vai te rejeitar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não tenha vergonha de dar, Timóteo, o seu testemunho a favor de Jesus. E também não se envergonhe de mim, que sou um servo do Senhor e me encontro em cadeias. E esse desafio de Paulo para Timóteo é para mim e para você. É para todos os seguidores de Jesus. Se nós, irmãos, sabemos de onde nós viemos, se nós sabemos a nossa origem e sabemos o nosso destino, o nosso testemunho é válido. É por isso que uma criança, se ela souber que ela veio de Deus, se ela souber que Deus a ama, se ela souber que o propósito de Deus é que ela vive eternamente com Ele, ela já é capaz de falar essas 3 coisinhas como exemplo para um amigo, para qualquer pessoa, de maneira muito espontânea, criativa, sem método, sem nada. Então, se nós temos consciência disso, nós já somos capacitados para dar o nosso testemunho. E por que isso? Porque as pessoas não precisam de muitas informações. O problema das pessoas, nós, seguidores de Jesus, e quem não quer seguir Jesus, não é falta de informação. Normalmente não tem sido falta de informação. A informação está aí, à disposição. O que falta, na verdade, é amor, é gente que tem interesse por elas, que procure caminhar junto com elas. Falta, às vezes, é apenas um testemunho de uma maneira muito simples, muito singela, tranquila, do que Deus tem feito na sua vida, na minha vida. Não precisa nada mais do que isso, porque se a gente quiser maquiar, fazer muita coisa, até o pastor Clécio falou sobre isso, pode usar qualquer método, mas o segredo não está no método. Aliás, não existe segredo. O negócio é andar com Jesus e viver a vida na dinâmica que Deus vai possibilitando para a gente. E aí, então, compartilhar com as pessoas, com simplicidade. Elas precisam ouvir. As pessoas buscam em todos os lugares, e muitas religiões conseguem prender as pessoas dentro das suas paredes, porque elas estão sem significação na vida. Obrigado. Elas estão
perdidas no sentido de que elas muitas vezes não sabem de fato de onde elas vieram e também nem para onde elas vão. Então, se o Espírito de Deus está em mim e em você, nós podemos dar o nosso testemunho. Não existe porquê, não existe razão para nos envergonharmos. Mas é porque eu vi um testemunho uma vez de uma pessoa que foi no inferno, saiu do inferno, voltou, viu o anjo, viu o demônio. Ou não, um que se converteu, mas ele era leproso, ou ele tinha HIV, ou não, ele sofreu um acidente de carro, então assim ele quase morreu, e alguém botou a mão sobre ele, ele ressuscitou. E aí a gente fica achando que é isso que traz salvação. É isso que é o que Deus espera que a gente fale para as pessoas. E aí você talvez não tenha tido uma experiência assim, mirabolante, espetacular, de outro mundo, e você fica, o que eu vou falar para as pessoas? Não é isso. É contar o que Jesus tem feito na sua vida. E não espere compartilhar, não espere muito tempo para compartilhar o que Jesus tem feito na sua vida. Ele já fez muitas coisas. Compartilhe sempre. Use essa experiência de compartilhar, como o pastor Jimmy falou, pelos veículos que você achar melhor, mas use sempre, porque muitas vezes aquilo que você está compartilhando está trazendo algum nível de aproximação de algumas pessoas para Deus. Você está de alguma forma semeando e alguém em algum momento vai colher e pode ser você também. Então não espere para compartilhar, dê o seu testemunho, tá bom? Pergunte para a pessoa que está do seu lado assim, você já escreveu o seu testemunho? Pergunta a ela se ela já escreveu o testemunho dela. Deixa ela te responder, já escreveu? Vou deixar isso aí como uma sugestão para você. Se você é um que respondeu que não, escreva o seu testemunho em 5 linhas, 10 linhas no computador, né? Acho que ninguém usa mais máquina, né, de datilografia, nem fica escrevendo muito, né? Todo mundo gosta do computador. Laptop, notebook, o que for. Escreve lá 5 linhas, 10 linhas. Conte ali o que aconteceu com você, por que você veio para Jesus, o que Jesus fez na sua vida. Sabe uma coisa? Leve para alguém da sua célula e fala, olha, esse é o meu testemunho. Você sabia que nas células, muitas vezes a gente não conhece o testemunho um do outro? Quantas pessoas sabem quanto tempo eu me converti? Não vai saber, lógico, né? Alguém sabe? Não. O Maurício sabe. Algumas pessoas sabem. Há mais de 20 anos. Então, assim, conte para as pessoas na sua célula. Mostre o testemunho. Se elas falarem, nossa, que bacana, que bênção. Aí você vai lá e posta. Você vai lá e posta para as pessoas. E aí não vai ser a história do pastor tal, do fulano de tal, do cara da banda do Raimundos. Vai ser a sua história. E deixa eu falar uma coisa. A gente está muito influenciado por essa questão, e isso foi culpa da igreja. A igreja é culpada disso, de querer botar em evidência quem é famoso no mundo, que disse que se converteu para dar o testemunho. E aí a gente olha para as pessoas e fala, eu vou falar o quê? Eu nem sou conhecido. Você é conhecido. Tem uma pessoa que conhece você muito bem, chama-se Jesus. Ele te conhece desde sempre. E Ele está esperando que você dê o seu testemunho para as pessoas que precisam ouvir. O seu testemunho não é menor do que o meu, do que o de ninguém. Sabe por quê? Porque ele é seu. É a história de Jesus na sua vida. A história de Jesus na minha vida impacta algumas pessoas, mas Jesus precisa do seu testemunho. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, Jesus precisa do seu testemunho. É verdade. Não precisa seminário teológico para isso, não precisa cursos para isso, não precisa muitos anos de convertido para isso, só precisa que você saiba de onde você veio, para onde você vai e quem tem dado significado para a sua vida. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, você não precisa abrir, no versículo 19, Jesus se encontra com um camarada que já havia sido rejeitado pela sua família, pela sociedade, um camarada muito louco, doidão da cabeça, virado numa quiçaça. O bicho era tão doido, maluco, que ele vivia amarrado, ele quebrava a corrente, o cara era o Hulk. Era o Hulk da época, destruidor. Né? Ninguém aguentava o cara tinha tanto demônio assim que nem ele se aguentava, não sei nem como é que... E Jesus resolve fazer uma visita e dar uma conversada com aquele moço lá. E chega e vai lá, e muda a história do cara. O cara sai daquela condição de louco, doidão,
né, de possesso endemoniado. Esses filmes de Hollywood aí, tudo é fichinha perto dele. É negócio de Sexta-feira 13, sei lá, tudo isso aí, né? Como é que chama aquele outro? Poltergeist, que é bem antigão. Esse filme aí não é nada. Você não ia se arrepiar. Se chegasse nesse caso, você ia provavelmente correr de perto dele. Tão maluco que ele era. Mas Jesus vai lá, liberta o cara. O cara tem uma experiência com a verdade, com Cristo em pessoa ali. É transformado. Eu não consigo dimensionar exatamente qual foi todas as repercussões dessa transformação. Mas uma coisa é evidente ali. Ele chega para Jesus e fala: Senhor, eu vou contigo agora. Eu vou contigo para onde for. Me leva que eu vou. E aí Jesus, sabe o que Jesus fala para ele? Olha, que legal que você está com esse coração de me seguir. Só que é o seguinte, você precisa contar a sua história. Volta, é a palavra de Jesus. Vá para a sua casa, família, vá para o seu povo, aldeia, povoado, conte a eles o que eu, num gesto de misericórdia, fiz por você. Gente, tem pessoas na nossa casa, na nossa família, entre a gente, que não conhece o que Jesus fez pela gente. Por isso, se você não é daquele que quer fazer assim, ó, ei, com licença, posso entrar aí, posso falar uma coisinha com você, eu queria te contar o meu testemunho. Se você é tímido como o Cleverson, embora o Cleverson faça isso, e já fez isso muitas vezes, evangelismo, né? Porque a gente quando faz isso, não tem jeito, quando vai para o seminário, né, Cleverson? Pode até ser tímido, mas faz. Fez até muito melhor do que isso, contava história com fantoche e tudo. Mas se você tem timidez, não se sente à vontade para isso, escreva o seu testemunho. Coloca lá, na casa de um amigo, e deixa teu telefone, carinhosamente, Zé Ernesto, 99999999. Se você quiser conversar mais, e beleza, você deu seu testemunho. O máximo que a pessoa vai chegar para você e, olha, obrigado. Ou, sei lá. Mas, sabe, às vezes a gente quer acompanhar Jesus em grandes coisas. Eu quero me envolver com Jesus no ministério, eu quero ir para as nações, eu quero ir para não sei o quê, eu quero fazer tal coisa, eu quero ser um homem assim. E Jesus está dizendo, volta para a tua casa, conta o que eu fiz para você, conta para eles, conta para os teus amigos, conta para as pessoas que moram perto de você. As pessoas estão presas, elas estão em cadeias, presas numa vida louca, desenfreada, buscando serem aceitas, precisando de aparentar uma posição social, precisando de admiração exagerada, porque admiração todos nós precisamos, reconhecimento, mas aquela coisa do tipo assim, eu quero ser admirado a qualquer preço, eu quero que as pessoas me reconheçam, e você se torna escravo dessa autoimagem enganosa, desse sucesso. Isso é péssimo, tem muita gente presa nisso. Não é só presa em droga, em álcool, é presa por esse desejo insaciável de querer ser alguém. Tem gente que está preso, sabe no quê? Naquele estilo de vida louco. Tipo assim, eu não estou nem aí com nada, nem com ninguém, deixa a vida me levar, a vida leva eu estou aí, estou vivendo, deixa assim, está vivendo igual grama. Tem gente que está presa nesse estilo de vida. Não quer disciplina nenhuma de nenhum tipo, não quer estudar, não quer ser um bom trabalhador. É a geração nem. Já ouviu falar nisso? Isso sai até nas televisões, na internet, só você procurar lá, geração nem. Não está nem aí para nada, nem não quer saber de nada. Então tem gente que está presa nesse estilo de vida, que não respeita nada, nem ninguém. É uma pessoa que só preocupada com ela própria, presa dentro de si mesma, no seu próprio castelo, onde o seu Deus é o seu próprio ego. Tem gente presa na fissura de ser amado. Ser amado aí no sentido de afeto, não estou falando de sexo, mas de afeto. É mais do que ser admirado, é de ser amado, é de saber que é amado, que tem alguém que ama, que tem prazer em estar do lado dessa pessoa, de estar com ela, seja ela falando ou ela calada, que gosta daquela pessoa. Tem gente que está buscando isso, porque não recebeu esse amor, nem em casa, nem recebeu na escola, nem recebeu em muitos lugares, e muitos desses que estão carentes, profundamente carentes de amor, se tornaram delinquentes. Isso é pesquisa e é só observar aí.
cara nunca recebeu amor. E porque ele nunca recebeu amor, ele não tem nenhum escrúpulo no sentido de tirar a vida de alguém, porque ele não sabe o que é o valor da vida. Ninguém passou isso para ele. Por isso ele faz de forma fria. Então, assim, nós precisamos compartilhar o Evangelho, dar o nosso testemunho, porque o nosso testemunho para essas pessoas é importante. Nós nos sentimos amados. Nós temos um Deus que cuida da gente. Então não se intimide, né? Se você encontrar oposição, fique tranquilo, faz parte. Você é privilegiado porque você tem a possibilidade de crer em Jesus, de viver na comunidade, no corpo de Cristo. Você tem o privilégio de também compartilhar de Jesus. Então, você é uma pessoa privilegiada. Faça isso, use isso. Não importa o que as pessoas vão pensar. Elas precisam de referência. Elas precisam que pessoas que conhecem a Deus e a Jesus estejam no meio delas. Elas precisam ser avisadas de que Deus as ama. E Deus as ama como elas são, mesmo presas, encasteladas, oprimidas, entristecidas, pensando na morte. Deus as ama. Tem que alguém chegar para ela, cara, Deus te ama muito. Deus tem coisas legais, planos para a sua vida, experiências que só você pode viver com Ele. Só Ele pode também viver isso através de você, porque você é único. As pessoas precisam saber que elas são singulares. Nunca existiu e nunca vai existir ninguém igual a elas. Então Deus as ama de forma profunda e tem planos específicos para a vida delas. Nós precisamos dizer isso. Aí talvez você diga assim, não, mas isso todo mundo sabe. Diga e diz assim, além disso. E se você quiser algum tipo de ajuda, eu estou sendo ajudado a conhecer os planos de Deus para a minha vida. Eu me proponho a te ajudar. E aí é onde entra a relação. Então viva uma vida de cristão genuíno no meio dessas pessoas, se comportando como um cristão genuíno, sem frescura, sem as religiosidades que as religiões impõem. Viva de forma simples, genuína, como uma criança vive o Evangelho na simplicidade, sem muitas, cacuetes. Viva assim, porque isso vai ajudar. Isso que eu estou falando para você está na Bíblia. Ajudar as pessoas a refutar o preconceito que elas têm de Deus, de Cristo, do Evangelho e da igreja evangélica. Porque talvez uma das maiores barreiras que a gente encontra hoje em relação a testemunhar para as pessoas é que nós temos uma sociedade hoje, vamos falar em termos de Brasil, que está assim machucada com o que está vindo na mídia. A minha filha até fez uma observação hoje, porque vai começar uma novela aí falando sobre budismo, reencarnação e coisas desse tipo. E aí ela falou, engraçado, né, pai? Fala de todas as religiões, mas parece que do evangélico não fala. Eu falei, fala, é que fala mal. Ninguém faz uma novela, nem a própria Record, nem sei lá, as que existem por aí, os canais, uma coisa bacana, bonita, que glorificaria o Senhor. Sempre faz com aquela coisa, é crente demais, aquela coisa que nem tem nada a ver com Cristo, coisa doida de fanático. Ou a nossa infeliz bolinha lá, né, do olhinho, mais assistida no Brasil, metendo o pau em crente. Pastor que se aproveita de gente, evangelista, não sei o que, Bíblia. Feia coisa. Então, qual é um grande problema? O preconceito. Mas se eu e você estivermos onde nós estivermos, sendo bons cidadãos, gente de carne e osso, normal, que às vezes pode errar e falhar, e chegar a gente, perdão, desculpa, eu errei, falhei, mas olha, eu quero falar com vocês, vamos tomar um café, vamos não sei o quê, e viver o Evangelho, falar de Cristo, chamar, contar o teu testemunho, bater uma cartinha lá com o teu testemunho, dobrar em 3 vias, entregar para um amigo na mesa dele, olha, quero deixar isso aqui com você, um pouquinho da história da minha vida com você, sei lá, Deus vai te dar criatividade. E as pessoas te conhecem, e vê que você não é um crente ET, elas vão... Aquele preconceito vai sendo derrubado. Vai sendo derrubado. Porque, infelizmente, hoje a percepção que as pessoas, de um modo geral, na nossa sociedade têm do evangélico é de uma pessoa, ou pelo menos de uma figura de pastor, de que são pessoas espertas, e dos evangélicos, pessoas tolas. E isso não tem nada a ver com a verdade. Isso é o que eles, infelizmente, veem, assistem nos veículos de massa.
Se eles entrassem dentro dos lugares onde Cristo realmente está presente, eles iam ver que não tem nada a ver com isso. Então, querido, vamos viver entre eles. Dessa forma, a gente vai poder conquistá-los, no bom sentido dessa palavra, para o lado de Deus. E eles vão estar lá com a gente na festa, no dia da balada celestial, né, da festa lá com Jesus, muita luz, muita comida, muita gente, muita alegria, todo mundo celebrando a vitória. Eles vão estar lá com a gente, vão estar com a gente quando Jesus voltar. Certo? Amém? Então diga para a pessoa que está ao seu lado assim, olha, dê o seu testemunho. Conte a sua história. Ô Matozinho, o Evandro quer falar com você, que ele está um pouquinho mais longe ali. Ó. Ok? Agora outra coisa, Deus nos salvou, preste atenção, esse é um outro ponto importante, isso é rápido, eu quero só lembrar. E nos chamou, além de salvar, para a gente ser o povo dele. Você sabe que esse negócio de salvação não tem nada a ver com o que a gente faz, nem com o que a gente fez, isso tem a ver com a graça de Deus. Muitas coisas que você não faz mais, é pura graça de Deus na sua vida. Talvez algumas coisas que você ainda faz e não gostaria de fazer, são áreas na sua vida em que Deus está trabalhando. E Ele vai usar a minha vida, a vida do seu irmão, da sua célula, para que isso seja trabalhado e lapidado. Mas Deus nos salva pela sua graça, né? E a graça de Deus é algo que nos coloca numa condição de poder desfrutar de vida e de uma liberdade que a gente vai conquistando dia após dia. Jesus é o único que pode trazer libertação para as pessoas e pode colocá-las dentro da experiência da vida eterna. Quando a gente foi representado por Adão, lá no início da história da humanidade, Adão trouxe, segundo a palavra lá em Romanos, o pecado e a morte. E isso atingiu a raça humana. Mas Jesus veio um dia e acabou com essa história daquilo que Adão fez e disse o seguinte, a partir de hoje, porque está consumado e porque eu venci a morte, então a última notícia é a seguinte, é liberdade. A última notícia é vida eterna. E essas são experiências que aqueles que andam com Cristo têm. Se você quiser andar com qualquer coisa, com qualquer pessoa, com qualquer filosofia, você não vai conseguir isso. As pessoas não vão conseguir isso. Elas precisam de Cristo. Então nós somos um povo, né? Nós somos um povo santo, um povo diferente, nós somos um reino de sacerdote, nós fomos constituídos por Deus para compartilhar com as pessoas acerca desse Deus maravilhoso que nós temos. E nesse compartilhamento, o próprio Espírito Santo vai resgatando vidas, vai tirando pessoas das trevas e vai transportando essas pessoas para o reino de Deus, para o reino de luz, onde há vida, onde há liberdade, onde há paz, onde não há condenação, onde não há necessidade de se fingir nada para ser ninguém, para se conseguir mais nada, porque Jesus é tudo em todos. Jesus preenche a minha vida. Jesus não quer me transformar em ninguém a não ser num seguidor dele, alguém parecido com ele. Então, a minha referência não é ninguém da sociedade. A minha referência é Cristo e todos nós buscamos a semelhança com Ele. Agora, o problema é que existe um desafio hoje, além do preconceito, que é a questão do engano, que eu coloquei como um tópico para você no seu boletim também. Porque esse momento que eu falo que Deus nos salvou e nos chamou para sermos seu povo, é parte do versículo que a gente leu ali em Timóteo. Mas essa história do engano é muito complicada, porque deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe que entre o engano e a mentira, o que é mais complicado é o engano? Aí você fala, não concordo, porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Eu sei, só que a mentira, pensa comigo, não é uma coisa muito mais fácil de detectar? Porque normalmente a mentira é um negócio assim, bem, eu diria assim, quase que antagônico com aquilo que é o fato, a realidade e a verdade. Quando a coisa é meio parecida com a verdade e não é, isso é engano. Então, o engano é um troço difícil de detectar porque ele é muito parecido com o que é verdadeiro. E ele até encontra bases científicas. O pastor Cleveson disseminou aí um
vídeo pelo Face muito bacana, que ele deve ter visto também de alguém, não sei de quem, mas eu vi através dele, aquele que fala sobre criação versus evolução. Quem não viu deve ver, 35 minutos, muito bacana. Um cara que é cristão, eu não lembro o nome dele, mas eu já tinha visto algumas coisas dele, fazendo questões, vai para uma universidade e pergunta para um monte de cientista, professor, sobre a criação. E ali você vê ele derrubar os argumentos, e ali você vê as pessoas ficarem sem conseguir explicar o que ele está dizendo. Ele comprova na argumentação, sem discutir, mas ele tem uma didática, ele é muito rápido. Então isso, que realmente a evolução é um negócio furado. Veja, é um engano. Os estudantes estavam lá, às vezes eles ficam assim, então, peraí, não, então você crê. Não, será? Então eu creio. Então é muito interessante. Veja, evolução versus criação. Você pode encontrar lá no Face, lá, entra na página do pastor Cleves. Acho que é mais fácil ser achado dessa forma. Mas não tem engano só na ciência, tem engano na política. Tem engano na economia. Tem engano nas religiões. Tem engano para tudo quanto é lugar. E aí é um problema, porque quem não está andando com Cristo, porque Jesus disse, eu sou a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, gente, desculpa, não é uma questão de a gente se orgulhar disso. Em hipótese alguma, a gente tem que ser humilde, mas de dizer o seguinte, então quer dizer que quem não está andando com Jesus está andando no engano. Exatamente. Por isso que a gente precisa dar o nosso testemunho, compartilhar. E não precisa dizer nem ofender nada, mas a gente precisa expondo a verdade. Que essa verdade vai abrindo os olhos e vai libertando as pessoas. Porque elas estão vivendo no engano. E a religião é um dos piores enganos que existe. Então, se nós não estamos vivendo como Cristo espera que a gente viva nesse sentido de levar o testemunho para as pessoas, a gente está deixando de ajudar o reino de Deus no sentido de que ele se expanda, de que essas pessoas saiam, realmente venham para Cristo. Elas não vão estar na festa com a gente. E a gente quer que elas estejam. Agora, olha só. O engano é a marca distintiva do gênero humano. A história da humanidade tem ligação direta com o desenvolvimento do engano. As Escrituras dizem que a conspiração dos maus é enganosa. Diz que as línguas das pessoas que não têm ao Senhor tratam de maneira enganosa. Diz mais, diz que o veneno de víbora está debaixo dos lábios das pessoas, da humanidade. As pessoas más e impostoras, diz a Bíblia lá em Timóteo, inclusive no capítulo 3, 13, está pertinho de quem ficou com a Bíblia aberta, dizendo que essas pessoas más e impostoras, elas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Então o engano é uma tragédia. Começa lá no Éden e continua por sempre, vamos colocar assim. E esses versículos que eu li para você agora, eles mostram que o engano, então, faz parte da estrutura psicológica das pessoas. Elas enganam e são enganadas e nem sabem que estão fazendo isso. Porque isso está dentro. Não há um discernimento. E por isso, as fraudes se alastram em todas as áreas de influência da nossa sociedade. Agora, Paulo diz, olha que interessante, a Tito, ele diz o seguinte, existem, um versículo da palavra, Tito 1, 10, 11, diz assim, existem muitos, principalmente os que vieram do judaísmo. Você tem que ir lá para aquela época. Paulo está lá vivendo na igreja, lá no primeiro século. Ele está dizendo, principalmente os que vieram do judaísmo, que são revoltados e enganam os outros com as suas tolices. São palavras do apóstolo Paulo. É preciso fazer com que eles parem de falar, pois estão atrapalhando famílias inteiras por ensinarem o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Gente, é fato. Você tem dúvida que naquela época eles fizeram isso?
Já naquela época, você tem dúvida do que está acontecendo nos nossos dias? Vocês assistiram o último vídeo aí que publicaram sobre a construção do Templo de Salomão, em São Paulo? Assistiram? Da Igreja Universal? Assistiram? Eu vou falar, porque é verdade. Sabe o que estava lá? Um pastor todo de branco, não sei se ele era dentista, se ele era pai de santo, se ele era pastor, se ele era enfermeiro, entrevistando uma pessoa pseudo-possuída, que para mim aquilo não tem possessão nenhuma, aquilo é um bom teatro, perguntando, e aí demônio, fala agora, o que é que você acha dessas pessoas que estão ofertando para a construção do templo de Salomão? E aí fica lá aquele cara, quem está ofertando para o templo de Salomão vai ser abençoado pelo inimigo. Agora então, a gente vai consultar o inimigo para que ele confirme para a gente certas coisas. Pare. Ou aquela mulher, coitada, que ela é garota de programa lá na Caixa Prego, não sei onde é que é exatamente a cidade onde ela está, em outro país, que está ofertando para a construção do Templo de Salomão. E até o pastor Caio fala, meu Deus do céu, dá meu telefone para ela, eu preciso falar com essa pessoa, ajudar ela está entrando num negócio sem... Então, assim, isso é um engano. Isso é um engano. Eu não tenho, assim, como às vezes não falar nem citar o nome, porque assim, me dá raiva disso. Porque a coisa chega nesse nível, é um nível baixo. É muito rasteiro isso que está sendo feito. E as pessoas que são enganadas, elas entram de gaiato no navio, gente. Por isso que você tem que chegar e contar o teu testemunho, ou se você não quiser contar o teu testemunho, falar do Evangelho de uma forma simples. Olha, Jesus te ama, cara. Deus te ama muito. Você já parou para pensar no que você está deixando de viver, baseado no que Deus tem para a tua vida? Você já parou para pensar no plano que Deus tem para você? Você já parou para pensar como você é uma pessoa linda, maravilhosa, especial, singular, e que Deus tem coisas muito específicas? Cara, nós temos que ajudar as pessoas a saírem desse engano. Porque a coisa está triste. Então o que está acontecendo? Qual é o problema disso? O problema do engano é o seguinte, é que as pessoas se fecham, elas passam a não acreditar em nada, infelizmente por causa da natureza caída do ser humano, ele tem uma coisa chamada generalização, ele acha então, porque em tal loja o cara vendeu uma coisa de segunda linha para ele acha que todo mundo vai vender segunda linha. Se tal igreja fez uma coisa errada, ele acha que todas as igrejas são iguais. E até porque, falando em massa, como é que você vai, irmãos, pare e pensa comigo, como é que nós vamos combater tamanho engano quando essas pessoas estão usando a mídia para fazer isso? Olha o alcance. Então só existe uma forma, e que sempre foi a melhor forma. A igreja, as células, nós nos infiltrando no bom sentido da palavra no meio da sociedade, sendo luz, sendo sal, vivendo, mostrando, fazendo a vontade de Deus, completando aquilo que Jesus fez, né? Observando, constatando que tem gente que está pronta, tem gente que quer conhecer o Evangelho, que não aguenta mais esse tipo de coisa. E a gente tem que mostrar que aquilo que a gente vive não tem nada a ver com isso. Eu, ultimamente, por ser pastor, quando eu estou fazendo fisioterapia, 10 sessões, estou na 7ª, aí sentei do lado de um cara. O cara, começa ele ali e tal, pá. Aí nós começamos a conversar. Aí ele logo disse, né, eu sou espírita. Eu falei, tá, quanto tempo? Tanto tempo. Eu falei, tá, para lá. E fomos na conversa e blá, blá, blá. E legal a conversa da gente. E ele falou, e você? Eu falei, cara, eu sou... Olhei para ele, ele olhou para mim e falei assim, eu sou pastor. Aí ele, é? Eu falei, pois é, cara, mas, nossa, o que você imagina de um pastor? Porque tem coisa por aí que está feio mesmo, né? Ele, não, cara, acho legal, porque sabe que eu conheço uma pessoa assim, assado, depois até vou dizer para uma pessoa aqui que ele conhece, um casal aqui dessa comunidade, e batemos um papo muito gostoso. Eu falei, cara, tem muita gente mal intencionada por aí, né? Todos esses lugares, ele é mesmo e tal, estamos fazendo uma amizade ali. Não fui lá fincar a faca nele, fazer nada. Porque o que eu vou falar? Se realmente tem muita gente fazendo besteira, né? Dizendo que é de Jesus, fazendo um monte de asneira, enganando os outros.
Então, nós precisamos amar essas pessoas. Elas estão magoadas com Deus, algumas delas. E elas estão enganadas porque o coração... Quem pode entender o coração do homem? Jeremias pergunta, não há nada que engane tanto como ele. Quem pode entender o coração das pessoas? Só Deus. Porque elas são enganadas, machucadas e elas perpetuam isso sem intenção muitas vezes. E é por essa razão, eu estou caminhando para o finzinho aqui, que a gente tem que insistir, e a gente sabe que quando a gente insiste nesse sentido, a gente tem o apoio da palavra e o apoio de Deus, em que jamais nós, seguidores de Jesus, sigamos o pensamento comum que está aí fora. Sigamos a multidão, mesmo a multidão dos evangélicos. Não, nós temos que seguir a Cristo, ao evangelho puro, seguir os princípios e os valores do reino de Deus. Nós temos que seguir o que Jesus vivenciou, mostrou ali no Sermão da Montanha. Nós temos que seguir o que Deus está nos dando aqui. É isso que nós temos que seguir. Porque a massa ignorante, é a palavra que diz isso, não tem nada na cabeça. Eles tanto se recusaram a se relacionar com Deus, presta atenção nisso, que perderam o contato, não apenas com Ele, com Deus, mas com a própria realidade. Não conseguem mais pensar direito, parecendo uns zumbis. E no meio dessa massa desmiolada, palavras minhas, agora da Bíblia, há muitos que estão obcecados pelos vícios, pelo sexo e por todo tipo de perversão. Por isso, é o segundo versículo que a gente leu no início dessa reflexão. Pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Porque a coisa está feia. Há uma tendência de esse negócio de gente matar a gente aumentar cada vez mais. Sabe por quê? Porque não só por problemas psicológicos e tudo mais, mas porque assim o mundo vende vamos dizer assim, uma coisa do tipo assim, você tem que fazer tudo o que você quer. Você tem que fazer tudo que te dê prazer. Você tem que fazer tudo que está no teu coração. E aí essas pessoas elas vão se alimentando de um monte de coisa, elas vão conquistando tudo, todo mundo, todos. Chega um ponto na vida que não tem mais o que fazer. E aí, meu amigo, a essa altura, você faz qualquer coisa com qualquer pessoa, se isso for te levar a algum outro patamar que você creia. Então, assim, as pessoas estão adquirindo prazeres e vícios assim que estão assustadores. Por isso, vamos pregar a mensagem, vamos insistir em anunciar. O tempo pertence a Deus. Seja tempo certo ou não seja tempo certo, como nós não sabemos, o negócio é lançar a semente. Semeie com palavras, semeie através dos veículos de comunicação, escrevendo, semeie em silêncio. Apenas semeie. Colha, porque às vezes você simplesmente não vai falar nada e alguém vai te procurar, você vai perceber que essa pessoa está sem norte, sem rumo, e você pode oferecer para ela a sua amizade e a possibilidade de ela conhecer o Evangelho. Jesus disse, como o pastor Cleveson pregou a semana passada, que os campos já estão brancos. Meu Deus do céu, os campos já estão brancos desde 2000 e poucos anos atrás. Então, assim, está branco faz muito tempo. Cada geração, os campos se tornam brancos. Então vamos lançar a nossa semente. Que semente é essa que você tem na mão, meu irmão? É o Evangelho, puro e simples. Deus te ama, Deus te criou, Deus tem propósitos para a sua vida. Você só vai ser preenchido, feliz. Você só vai ser alguém que vai encontrar significado na sua vida o dia que você andar com o seu Criador. O dia que você pertencer à família desse Criador. Não, mas é que eu sou budista. Ah, legal, você é budista? Beleza, eu quero te apresentar o Evangelho. Você vai conhecer o Evangelho, vai conhecer a Jesus, você vai ver como é maravilhoso. Você vai ver como é bom conhecer a esse Deus que se fez homem, conhecer a palavra de Deus. E você vai fazendo amizade, é só isso, é caminhando com as pessoas. Não adianta a gente forçar, não adianta a gente botar as pessoas na marra dentro de um prédio que a gente chama de igreja, depois elas saem. Não adianta, elas têm que ter um encontro com Cristo, verdadeiro.
E ninguém está procurando aprender novos hábitos. Não é isso. Os novos hábitos podem e devem ser consequências de quem anda com Jesus. Então o Evangelho é que tem poder para salvar as pessoas, o Evangelho é que é capaz de vencer a morte e revelar a vida que dura para sempre. O final do versículo que a gente leu lá, 10, é o Evangelho, né? Jesus que trouxe o Evangelho, que tem poder para vencer a morte e revelar às pessoas a vida que dura para sempre. Por isso ele tem que ser compartilhado, sem interpretações tendenciosas, sem maquiagem e sem desprovido de qualquer tipo de engano. Deve ser vivido e anunciado sempre, mesmo quando a gente não tem nada para falar. Porque uma pessoa quieta, mas que saiba olhar, que saiba tocar, que saiba pegar alguma coisa que alguém esqueceu, prestar uma situação, ela pode demonstrar que ela é alguém diferente. Quando a gente age com justiça, a gente revela o Evangelho. Quando a gente anda pela fé, todo mundo dizendo, ixi, o mundo vai acabar, esse negócio aqui vai virar em torno de água. Eu falei, meu irmão, fica tranquilo, o mundo está nas mãos de Deus. Isso aqui não acontece nada se Deus não quiser, então eu estou em paz. Quando você vive pela fé, vai ter uma crise mundial que vai haver fome. Então, meu Deus vai fazer alguma coisa, vai fazer milagre como fez antigamente. Então, se a gente é gente de fé, a gente revela o Evangelho. O Evangelho, irmãos, é único e inconfundível. E qualquer pessoa que tente defraudá-lo, distorcê-lo, mesmo que seja o anjo Gabriel ou Miguel, diz o apóstolo Paulo que tem que ser amaldiçoado. O Evangelho é de graça. Então qualquer lugar ou qualquer pessoa, nem você nem eu, temos direito de chegar para ninguém e falar, você quer salvação, você tem que fazer isso, passar uma listinha para a pessoa. Não, você quer ser salvo, meu irmão? Conheça Jesus. Ande com Jesus, que você vai encontrar salvação. E Ele vai falar com você. O Evangelho não pode ser negociado. Eu não posso pagar nada para ser salvo, eu não posso sacrificar nada para ser salvo. E se eu tiver que sacrificar alguma coisa, quem tem que me dizer é Deus. Isso não pode ser uma conduta comum. E aí por aí a gente ouve gente tendo que sacrificar tudo para ter vida eterna. Entenda uma coisa, a graça de Deus, 2 minutinhos, ofende aquelas pessoas que estão baseadas num sistema de valor meritório. Deixa eu repetir, a graça de Deus ofende aquelas pessoas que estão baseadas num sistema de valor meritório. Judas capítulo 1, que só tem um mesmo, versículo 4 diz o seguinte: alguns homens que não temem a Deus entram no meio da nossa gente sem serem notados. E eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. E também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único mestre e Senhor. E há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciam a condenação deles. Então, quem vem com essa conversa, querendo distorcer o Evangelho, já há muito se perdeu. Não aceite isso. Viva para Deus, viva em Jesus. Seja você mesmo e peça para que Deus transforme tudo na sua vida que precisa ser transformado. E sabe, o Evangelho vai sendo anunciado. Vamos ficar de pé? Vamos orar. E o Evangelho vai sendo anunciado. Uma coisa que eu quero dizer que eu fiquei muito feliz essa semana, eu, pastor Cleveson, conversamos com algumas pessoas e eu visitei uma célula onde tem algumas pessoas que estão sendo expostas ao Evangelho e que não participam conosco aqui ainda. E eu fiquei muito feliz, porque é isso aí, é isso que a gente precisa. É convidar nossos amigos para a gente estar com eles e para que eles, ao olharem a palavra de Deus, que é essa ferramenta maravilhosa, e usando essa estratégia que Deus tem nos mostrado, que compartilhou com o Ediléo, que tem compartilhado com a gente tem compartilhado com os irmãos, eles mesmos descobrirem a beleza da palavra. E isso é maravilhoso, que aí vai descobrindo, aí não tem manipulação.
Nossa, então é isso? Ah, é isso. Nossa, mas diz isso. Gente, se ofereça para algum amigo seu, alguma amiga. Se você não quer convidar para a célula ainda, por alguma razão, se ofereça. Você se importaria de a gente ler a palavra de Deus junto, conversar junto algumas vezes? Você tem interesse de conhecer algumas coisas? Eu tenho aprendido algumas coisas, a gente podia conhecer junto. De repente a pessoa quer. Os campos já estão brancos. Amém? Certo, Mercinho? Amém? Então vamos orar. Pegue na mão da pessoa que está aí do seu lado. Diga para ela assim, fale para ela assim. Deixe Deus usar a sua vida. Fala para ela. Deixa Deus usar a sua vida, suas experiências, seus dons, seu tempo. E que Jesus, o verdadeiro evangelho, seja compartilhado de maneira verdadeira, pura, simples, com ou sem palavras, através da sua vida. E diga assim para ela, e o mais, a salvação vai ser obra do Espírito Santo de Deus. Fala assim, você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, olha o que você vai falar, olha bem para a pessoa que está ao seu lado, você é um homem de Deus, um sacerdote, e Deus vai te usar. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês que é uma crença do nosso coração. Há muito tempo vocês ouvem isso. Nós cremos que um dia, esse evangelho que a gente tem pregado, vai dar muito fruto. E sabe, se você às vezes como eu, questiona e diz assim, mas caramba, por que tem tanta igreja crescendo? Será que tem alguma coisa? Será que tem algum pecado? Não, esqueça isso. Meu conselho para você é o seguinte, creia que um dia esse evangelho que a gente tem ensinado a vocês vai dar muito fruto. E Deus está preparando a sua vida para quando esses frutos vierem, você seja alguém com quem Ele possa contar para compartilhar e para dar continuidade e para cuidar dessas vidas. Nós não vamos. Eu não sei quem que vai sair primeiro da comunidade. O Clevson, Jimmy ou eu, se qualquer um dos três começar a falar abobrinha. Eu sei que todo mundo vai sair correndo. Porque a gente já recebeu muitas pessoas no nosso meio, irmãos queridos, amados, que são homens e mulheres sérios com Deus. E isso marcou profundamente a nossa vida. Se depender de mudar o evangelho para encher esse lugar, vai passar essa geração e a próxima geração vai ter uma grande colheita. Porque a Bíblia diz que se um grão de trigo cai na terra e morre, dá muito fruto. Então, se tivermos que morrer para que outra geração seja uma geração que exploda de gente, amém. Mas deturpar o evangelho, mascarar o evangelho para ter gente no nosso meio, esqueça. Esse não é o nosso compromisso. Nós não vamos fazer, não é o seu compromisso. Mas se prepare, porque quando as comportas do céu abrir, meu irmão, você tem que estar em cima da prancha. E ela não vai se abrir por causa de um método. Ela vai se abrir única e exclusivamente porque o Espírito do Senhor falou assim, é agora. É agora. Agora chegou o momento. Agora chegou a oportunidade dos irmãos que estão ali pagando um preço na 100. Vem com a gente. Vem colher com a gente. Amém? Ora com a pessoa que está do seu lado. Inspira ela. Profetiza para ela. Fala, eu creio no que o Zé está falando, o pastor Zé está falando. Nós vamos ter uma grande colheita. O Espírito do Senhor vai nos dar. O Espírito do Senhor vai gerar no nosso meio. Diz para ela que Deus vai usar a vida dela. Incentiva ela, encoraja ela a dar o testemunho dela. Abençoe essa pessoa. Abençoe. Abençoe. Profetize as bênçãos de Deus. Muitos virão e verão o que Deus tem feito no nosso meio.
Libere a vida do seu irmão para que ele seja usado onde Deus quiser, nos ministérios que Deus tem nos dado. Abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. O Senhor te use muito nesses dias. Uma boa semana. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.